Olá, meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindos ao episódio 001 do Lar, Altar e Podcast, um programa que receberá as maiores marcas, referências e grandes profissionais do mercado de casamentos. E o primeiro convidado é um grande amigo meu, celebrante, apresentador, pai, esposo, avô, tem uma grande carreira, uma referência para nós, uma referência para mim pessoal também. Esse primeiro episódio tem a realização e o apoio da Imersão Celebrare, que é um projeto voltado para os celebrantes de casamentos, mas você que é empresária do mercado de casamentos, que quer apoiar, patrocinar o nosso projeto, manda mensagem para mim. Estou muito feliz, mais um projeto que Deus permite da gente colocar em prática para receber grandes amigos e amigas, para brindar você noiva e profissional de eventos também. Cris, seja bem-vindo, que alegria ter você com a gente, feliz em ter aceitado o convite. Bora lá conversar sobre casamento, sobre a vida, sobre tantas outras coisas também. Seja bem-vindo. Tiago, é um prazer muito grande, um prazer estar aqui fazendo parte desse marco na sua vida, de tudo isso que está acontecendo, dessa jornada linda que você está construindo juntamente com o Senhor. E para mim é uma honra muito grande fazer parte de tudo isso e ser convidado para o primeiro episódio disso que realmente assim eu tenho certeza assim que vai ser algo assim, um divisor de águas na tua vida e de muitos profissionais, até para que essas pessoas possam trazer não somente o know-how delas, mas também a história de vida, todo o propósito que elas carregam para fazer aquilo que muda a vida das pessoas, que é celebrar casamentos, celebrar o nascimento de famílias. Então, para mim, é uma honra e louvo o nome de Deus por tudo isso que está acontecendo. Amém, Cris. Obrigado. E, gente, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Lar, Altar e Podcast, no Spotify, todas as plataformas, nos cortes também no Instagram. Nos apoie, dê essa moral. O projeto é pequeno, mas vai ser sempre feito com muito amor, com muita dedicação e com muito profissionalismo. Vamos lá. Primeira pergunta, Cris. Gostaríamos de saber como você começou a celebrar, como a celebração se apresentou, se revelou na sua vida. Compartilhar um pouquinho com a gente. Claro. Eu comecei como que acho que a maioria dos celebrantes começaram, com um convite de um parente ou de um amigo. No meu caso foi um parente, um tio meu, né? Meu tio chamado Doni, e ele fez um convite para mim, queria ir na minha casa, achei até estranho naquele momento, e ele veio até a minha casa, almoçamos juntos, e no final ali, no meio da conversa, terminamos de almoçar, e aí a gente foi para a sala e ali ele revelou que queria me convidar para fazer a cerimônia de casamento dele. Até não entendi muito, falei para ele, olha, eu não posso, quem celebra casamentos é padre, e ele insistiu, e ali olhei até para minha esposa, num primeiro momento eu não quis aceitar, mas realmente fui buscar, senti uma alegria muito grande no coração e aceitei fazer aquela cerimônia. E é uma reflexão que a gente diz que existem dois nascimentos, aquele quando o Senhor nos traz para este mundo e quando nós descobrimos para o que nascemos, o nosso propósito. E realmente, quando eu estava ali no casamento do meu tio, atrás daquela mesinha que hoje eu sei que se chama aparador, ali eu pegava fogo. Era algo assim que eu nunca senti na minha vida, foi algo assim maravilhoso. E ainda naquele dia nem caiu a ficha ainda, mas foi cair na segunda-feira, porque eu recebi uma ligação, era um dos convidados do meu tio, também querendo me contratar para celebrar o casamento dele. Ali falei que não podia, eu tinha feito para o meu tio, e ele me fez um convite para conhecer a família dele. Era uma bodas de casamento, e aí senti alegria, fui visitá-lo, e cheguei lá, era uma família linda, tinham 2 filhas, e ali eu aceitei. Foi até engraçado que no final de toda a conversa ele me perguntou quanto que é. E eu falei, como assim quanto que é? Não, eu preciso te pagar. E eu falei, não, eu senti no coração, vou fazer para você. E ali fiz aquela cerimônia, e eu sempre fui muito corajoso. A partir daquele momento ali, eu fiz uma página no Facebook, muitas pessoas, muitos amigos já. Que ano que foi, Cris? Ali creio que foi meados de 2011. Foi meados de 2011, em um momento até que eu estava passando uma fase muito difícil da minha vida, um processo muito difícil, e creio que o Senhor ali criou este propósito, não só para me resgatar, para me salvar, mas também realmente para dar sentido para a minha vida.
E ali você começou, mais ou menos quantos anos você tinha? Olha, eu acho que era por volta de 48, hoje eu estou com 48 anos, eu acho que deve ter sido por uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Era bem jovem. Isso, bem jovem. Quando começou... Não tão jovem, né? Diante dos celebrantes que temos hoje, né, no mercado. Vamos jovem. até falar do nosso grande amigo, né? O Marco, jovem celebrante. O Marco começou tão cedinho, né? Então, também tem isso. Falando no Marco, gente, só fazendo um parênteses aqui, para citar o Clube dos Celebrantes. Sim. No qual nós fazemos parte. O Cris, que é convidado, faz parte. Iremos completar 10 anos em maio. Somos membros fundadores. Somos membros fundadores. E também o nosso grupo da Imersão Celebrar, que realiza esse podcast, que é um outro projeto nosso, que também está apoiando bastante. Tem um carinho muito grande pelo Cris. E Cris, você falou sobre a questão do propósito, do chamado. Como você entende isso na sua vida? Depois eu vou comentar um pouquinho também da nossa visão, mas gostaria de ouvi-lo, como que você consegue conciliar a questão de vida pessoal e profissional e como que esse chamado se apresenta para você. Tá. No começo, quando tudo estava acontecendo, eu estava passando por um turbilhão de emoções, uma fase muito difícil na minha vida. Era um momento que eu estava numa depressão muito profunda, e assim, vivendo um processo muito difícil da minha vida, onde eu buscava respostas, e realmente assim, eu estava na escuridão. E em um momento determinado da minha vida, cheguei até mesmo a pensar em tirá-la, porque realmente eu achava que, sabe, eu não conseguia me encontrar, não conseguia me achar. E assim, claro, recebi muito amor das pessoas que estavam, né, à minha volta, de todas as pessoas que me amam, mas quando nós estamos na escuridão, nós não conseguimos enxergar muitas coisas. Nós temos muitas riquezas, e eu não falo de riquezas materiais, mas assim, ainda assim, a depressão, a ansiedade, tudo que você vive, ela te impede de ver tudo isso. É como se fosse uma cortina escura que impede de você ver tudo isso. E naquele momento, quando surgiram as cerimônias de casamento, eu estava já num tratamento, Deus tinha me preparado, Deus preparou pessoas para usou vida de pessoas para me alcançar, usou vidas assim, usou ele de uma forma assim, usou vida de pessoas que realmente assim, me mostraram o caminho que Deus tinha algo muito maior para mim. Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que se eu tivesse atentado contra a minha própria vida, hoje eu não estaria vivendo coisas extraordinárias. Cito algumas delas, ser avô. Hoje eu contemplo minhas netas, hoje eu contemplo uma família, eu contemplo esse próprio propósito que Deus me apresentou, que são as cerimônias de casamento, de poder estar com casais, celebrar o grande dia da vida deles, o nascimento da família deles, mas principalmente o que mais me encanta é que ao longo de toda essa jornada, de tudo isso, Tiago, de mostrar para as pessoas que há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus. Aquele que me salvou. Aquele que no momento onde tudo estava simplesmente prestes a acabar, simplesmente falou: filho, eu tenho algo grandioso para você. E eu não merecia. Ninguém merece, me desculpe falar isso, é uma verdade, ninguém merece, mas a graça do Senhor nos alcança, e ela me alcançou, simplesmente transformou a minha vida. Aquele que só chorava, passou a sorrir. Aquele que queria morrer, passou a querer a viver. Então, assim, foi algo tão tremendo, que, assim, ele colocou médicos no meu caminho, colocou pessoas que vieram me mostrar que o medicamento era só até determinado momento, e ali ele me deu coragem para fazer um propósito, me libertou dos medicamentos, e hoje, após 15 anos, estou liberto de tudo. Amém. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grato. Usou a vida do Tiago para me dar esse irmão, né? A Bíblia, as Sagradas Escrituras vai dizer que há amigos que são mais chegados que um irmão, e eu tenho no Tiago esse irmão, esse companheiro. Acho que eu fiquei até meio emocionado aqui de olhar para ele e de ver quantas conversas a gente já teve. Vocês não têm noção, gente, o quanto eu e esse Tiago, esse meu irmão, a gente já conversou. Eu sempre cito isso. E para mim, muitas pessoas vão levar isso como uma profissão. Sim, vão levar isso como uma profissão. Mas eu levo realmente
Claro, sou pago para isso, mas eu levo como um propósito maravilhoso, sabe? Onde eu posso, através de toda essa jornada de vida, sabe? De tantas coisas, não sou perfeito, gente. As Sagradas Escrituras vai dizer que aquele que diz que é santo já pecou porque faz de Deus mentiroso. Não sou perfeito, sou falho, peço a misericórdia de Deus todos os dias, mas a minha maior alegria é na reunião, quando eu converso com os casais e digo para eles assim, olha, mas não posso encerrar esse vídeo sem falar algumas coisas para vocês. E eu falo, e digo para eles, se vocês não quiserem fechar comigo, não tem problema. Mas aquilo que era necessário que vocês escutassem, eu pude passar. E agora, mesmo falando isso, eu também faço uma pergunta para você, Thiago. O que é para você celebrar casamento? É profissão? É propósito? Me fala um pouquinho também, porque assim, a gente sempre conversa, né? E eu gosto sempre, porque a gente conversa, porque eu gosto da opinião do Thiago. Ele sendo muito mais novo do que eu, esse homem, ele tem uma sabedoria, um foco tão grande. Então, gostaria de saber de você. O entrevistador virou entrevistado, né? É isso mesmo. Esse Cristiano. Bom, gente, eu tive a oportunidade no último dia 1º de março de completar, Cris, 12 anos da minha primeira celebração. Eu era um menino de 18 para 19 anos, um menino mesmo, sonhador. E tive a oportunidade também, ainda jovem, de descobrir que essa jornada era um propósito maior de Deus na minha vida. Eu lembro que na minha primeira cerimônia, algo dentro de mim falou assim, este é o seu lugar. Eu não entendi. À época, eu estagiava no Banco Santander, estudava administração à noite, aqui pertinho da Paulista, inclusive, na Vila Mariana. E conciliar essas duas carreiras, essas duas jornadas profissionais. Depois de um tempo eu descobri que essa voz era esse chamado maior para trabalhar com vidas, nascimento de famílias, alianças que são seladas, ajudar esses casais me ajudarem também, através dessa profissão também conhecer profissionais e pessoas maravilhosas como você, como os nossos colegas que muito nos ajudam. E no último dia, 1º de março, completou 12 anos essa primeira cerimônia. Em 2016, estava celebrando há 2 anos, tomei a decisão de trabalhar exclusivamente como celebrante, larguei tudo a nossa carreira de formação, porque a gente entendia que era isso que o Senhor requeria para nós. Ele abriu as portas e eu fico muito feliz porque eu ganhei muitos amigos, muitos casais se tornaram amigos, companheiros, muitos nos confiam também, oração, nos confiam a vida. E a gente fica feliz porque no último casamento eu reencontrei um casal de 2022 que estava lá com seus 2 filhos que entraram com as alianças, a Gabi e o Vander, que eu celebrei o casamento deles e anunciei a chegada do Mateus e do Benício. O casamento da Gi e do Cadu. Tantos outros casais especiais, são mais de 1000 celebrações e Deus deu graça do ano passado também realizar a imersão Celebrar, e que era uma semente, um projeto voltado para os celebrantes, e agora podcast que é voltado para o mercado de casamentos. A gente tinha que começar com o celebrante, não é corporativismo, nem puxar sardinha para nós, mas é a nossa paixão, a nossa profissão, mas grandes profissionais, né, todos serão convidados e convidadas aqui, e eu fico muito feliz, Cris, porque a gente percebe o quanto isso transforma pessoas, casais às vezes estão um pouquinho dispersos, né, pela correria do dia a dia. Depois que a gente conversa na reunião, eles entendem o que é o altar, o significado do matrimônio, do casamento. Eu acho que isso acontece muito na sua vida também. Então é muito mais, a gente fala que transcende o altar, transcende o microfone, vai além de tudo isso. É uma missão de vida, a gente é chamado, vocacionado para isso. Foi o que Deus requereu para nós. Há um preço, né? Muito custo que muito vale, então há o preço pelo posicionamento pessoal. Eu sei que alguns não nos contratam por causa disso, mas outros se conectam com a nossa verdade também, com a nossa simplicidade, com o nosso jeito também sonhador de ser, e nos convida, e eu sou muito feliz que não tenham faltado clientes para nós. Então, isso é um pouquinho também da nossa história, Cris, da nossa vida, né? O chamado também na sua vida de uma forma muito especial. Teve algum momento, Cris, que foi onde você percebeu de fato que realmente era isso? Teve algum divisor de águas, alguma chave que virou, que você entendeu que era uma profissão que dava para investir para a vida? Para falar um pouquinho do profissional, depois a gente vai entrar no pessoal também. Como que foi esse desenvolver da sua carreira? Tá, eu acho que assim, o que eu percebi, o que fez com que eu entendesse realmente que isso era
um propósito muito além do profissional, foi quando nós sabemos que Deus é o sentido da nossa vida. Eu sempre nas minhas orações eu falo, Senhor, o Senhor é a razão da minha vida, o Senhor é a minha força, a minha esperança, o sorriso no meu rosto, o Senhor é o meu descanso. E o seu Filho amado Jesus também é o pão que me alimenta, é o meu Salvador, também é o propósito, é o sentido da minha vida, é o que me faz andar. Contudo, o Senhor, eu creio muito que o Senhor nos dá um sentido terreno, nos dá um propósito terreno, para que a gente possa encontrar alegria naquilo que nós estamos fazendo. E quando eu percebi isso, que muito além dos valores, muito além da parte financeira, aquilo me dava um sentido na vida, sabe? Existe uma reflexão que diz assim, quando você vai trabalhar mesmo numa segunda-feira, quando você vai trabalhar mesmo após um dia exausto e alguém te convida para fazer algo e você não se sente cansado, você se sente edificado de ir lá e fazer aquilo, é que realmente você encontrou o seu propósito. Aquilo não te cansa. Existe uma reflexão que diz assim, encontre aquilo que você ame e você não terá que trabalhar um dia. De uma certa forma, eu não concordo. Você terá sim que trabalhar, até porque uma celebração de casamento, ela precisa de empenho, ela precisa de estudo, dedicação, sim. Mas quando você ama o que faz, você se entrega para aquilo. Aquilo tem sentido, então você quer fazer aquilo. Então você passa por cima de tudo. E assim, eu sinto alegria, eu comecei a sentir alegria naquilo que o Senhor me preparou, aquela porção que Ele me entregou, quando revelou. Então assim, era algo extraordinário. Eu sentia coisas assim que eu jamais senti. E olha que eu já trabalhei em diversos trabalhos. Meu Deus do céu, vocês não têm noção, gente. Meus amigos falam, Cris, você já trabalhou de tudo, eu não sei o que falta para você trabalhar. O vídeo no armazém foi um divisor de águas? Isso, existe um vídeo, a gente tem um nosso grande mestre, nosso grande professor Jacques Tegani. Aproveito aqui para mandar um abraço para o Jacques. Eu falo que o Jacques é o meu grande irmão, um grande mestre, meu professor, e eu louvo a Deus pela vida dele. E o Jacques, desde sempre, nos ensinou que o portfólio ele era vital para o crescimento de um celebrante, né, para quem quisesse construir uma carreira e ter sucesso. E através de um grande amigo também que faz parte do Clube de Celebrantes, mais uma vez mencionando o Clube de Celebrantes cristãos, somos um grupo de celebrantes cristãos que partilham da palavra, se ajudam, e um deles, o Israel Fernandes, um grande amigo, um grande profissional, o Israel fez uma indicação para mim. E eu estava lá no começo da minha carreira, e não só eu como o Thiago, a gente estava em busca do vídeo perfeito. A gente falava que esse vídeo perfeito era aquele vídeo... do portfólio, né? A era do portfólio, isso mesmo, Thiago. E a gente falava que se você conseguisse um vídeo desse, tá? A sua carreira iria deslanchar. Porque o próprio vídeo, ele realmente mostra aquilo que você sabe fazer, aquilo que você se propôs a fazer e se entrega para aquilo. E o Israel me indicou para esse casamento, a Aline, o nome da noiva, Aline e Cláudio, não esqueço deles até hoje, levo comigo. Eles, se eu não me engano, acho que também já tem uma família formada linda, com filha, não sei se é uma filha ou um filho, mas enfim, esse vídeo... eu lembro que eu fui parar até na UTI, né? Já contei, né, Thiago? Fui até parar na UTI por causa dessa cerimônia. E por quê? Eu criei um texto, eles tinham uma história tão linda, tão incrível, que eu criei uma história, escrevi a história, e eu estudei tanto, mas tanto esse texto, e eu lembro que eu colocava os meus filhos sentados no sofá, olha só, gente, eu colocava eles sentados, o Pedro e a Natália, e ali eu ficava... passando o texto. Por quê? Porque o que nos causa, o que faz com que a gente fique nervoso na hora para a gente fazer um texto são os olhares estranhos. Então, se você quiser estar bem realmente adaptado a um texto, use olhares estranhos. E ali eu treinava com a Natália, treinava com o Pedro, treinava com a minha esposa, a Rê. Então, assim, foi algo assim surreal. Aproveitando aqui, eu gostaria de mandar, né, um beijo para todos eles, as minhas netinhas, Liz e a Isabela, Moacir, a Giovana, né, a minha nora e meu genro, Pedro e a Ná. É a razão de tudo, né, Cris? Meu Deus do céu, louvo a Deus pela vida deles. Então, eu treinava com eles, mas treinei tanto sozinho. Gente, para vocês terem uma noção, às vezes eu estava na fila do banco e eu olhava para trás e falava assim, posso falar um texto para você? E eu fazia isso. E esse vídeo do armazém,
Quando eu cheguei no dia da cerimônia, foi algo tão surreal, porque eu fiquei até com medo, né? Falei, será que eu vou conseguir? Será que não? E quando eu cheguei, assim, parece que eu me transformei. Aquilo saía de uma forma, assim, fisiológica. Foi assim. E esse vídeo, quem fez esse vídeo foi o Fernando Fernandes, eu chamava ele de Condizila, né, dos vídeos. Fez a maioria dos vídeos dos celebrantes do casamento, os vídeos perfeitos. Então, mando um abraço também pro Fernando. E assim, esse vídeo foi um divisor de águas na minha vida. E aí as coisas começaram a acontecer, a partir desse vídeo, as portas o se Senhor abriram. abriu as portas, me abençoou. Ele já tinha me abençoado através da vida do Jaques, através de todos os meus amigos do Clube dos Celebrantes, né, todos vocês. Então, assim, quando eles me inseriram no grupo, eu nem sabia, fiquei muito honrado. Nossa, eu dentro do carro falava para minha esposa, olha aqui, eu faço parte do Clube dos Celebrantes, eles me colocaram. Então, assim, para mim aquilo foi motivo de honra, um presente de Deus na minha vida. E agora o Cris também é palestrante da imersão das 2 edições, se tornou palestrante, nos brindando com tanto conhecimento e sabedoria e com a sua carreira também. Quais foram os momentos mais marcantes que você, além deste, teve algum outros que foram divisores, que trouxe você, Cris, até esse momento especial da sua vida, da sua carreira? E daqui a pouco a gente fala sobre a questão desse momento de avô, né, das suas netas, da sua família. Mas o que for mais divisor de águas, assim, na sua incrível carreira? Para mim, como eu citei, esse passo, né, de você entender como que funciona, né? Primeiro, para mim, foi uma alegria muito grande fazer parte do Clube dos Celebrantes. Para mim, foi uma honra. Eram celebrantes que já estavam na jornada, assim, há muito tempo. E quando eu me vi ali naquele grupo, eu vi, assim, um movimento de Deus muito grande na minha vida, né? De estar entre aquelas pessoas que eu admirava. Para mim, jamais. Lembro do Walter, o Walter Silva, que também faz parte do Clube dos Celebrantes, e eu lembro que uma noiva, uma vez conversou comigo e falou, olha, o Walter, ele fez o casamento de uma amiga minha. E ali eu falei, nossa, olha isso, né? E eu falava, nossa, será que um dia eu vou conhecê-lo, isso, aquilo? Mal sabia eu que o Walter um dia iria me aconselhar, iria pedir conselhos, né, dele, e ele ia me aconselhar e ia me ajudar. E aí também, para mim, uma coisa muito importante para mim, foi até essa parte com o Walter. Porque mesmo fazendo as cerimônias de casamento, me dando esse propósito, eu ainda tinha uma inquietação. Eu queria ajudar os casais. Para mim, a cerimônia de casamento não bastava. Olha que loucura isso. Para mim, ainda não bastava. Para mim, não bastava entregar a cerimônia, não bastava entregar palavras para aquelas pessoas. Uma cerimônia bonita, o que realmente é importante para eles. Mas eu queria, de alguma forma, que o Senhor me usasse para edificar a vida deles. E eu fui conversar com o Walter, fui pedir, e era realmente sobre o propósito que eu queria encontrar, assim, além do que aquilo já tinha sido revelado para mim. E fui conversar com o Walter. E o Walter, ele me aconselhou muito bem, foi até no Ministério da Justiça, ali do Injupaz, ou não? Secretaria da Justiça. Secretaria da Justiça, isso. E eu chamei o Walter de canto, era um evento que nós tínhamos lá, eu fazia parte do Injupaz, Instituto Nacional de Juiz de Paz, e ali eu fazia parte da parte de comunicação, e conversei com o Walter, e o Walter, de uma forma muito sábia, me aconselhou. E ali, aquele dia, ele me deu, de uma certa forma, o Senhor me revelou que o meu propósito eu não iria encontrar somente na cerimônia de casamento, mas nas reuniões. Então, aquilo, o Senhor abriu para mim algo que foi maravilhoso. Então, hoje eu entendo que para mim realmente eu posso cumprir o meu propósito, além do momento da cerimônia, é na reunião. São nas reuniões, tá? É onde eu, além de falar e explicar toda a minha cerimônia, assim, de uma forma clara, muito sábia, entendendo o momento do casal. Eu tenho 27 anos de casado, passei por muitas coisas, né? Entre erros e acertos, né? Como eu disse, é uma jornada extraordinária, o casamento. E assim, eu posso mostrar para os casais o que é bom, o que edifica, o que vai nos desviar do caminho e principalmente mostrar o quanto Jesus é importante para um casamento. O quanto ele é a base, quanto Deus, como eu disse até em um vídeo que tem no meu Instagram, Deus não é simplesmente um enfeite religioso, não, ele é a terceira pessoa do relacionamento. Ele é que sustenta dois seres muitas vezes em conflitos. Então é ele que muitas vezes pega, às vezes
duas pessoas que estão em cacos e transforma em um vitral maravilhoso, onde ele pode refletir a sua luz. Então, eu acredito muito nisso, que essa parte, tanto do Clube dos Celebrantes, essa parte também de descobrir que eu poderia... Sua identidade, né? Isso. A gente fala que, assim, eu sempre digo para todo mundo, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi me posicionar como realmente um seguidor de Cristo. E isso é muito importante, até mesmo para ajudar os casais nas escolhas, mas principalmente para mostrar também para os casais que não negue a sua identidade em Deus. Isso é o maior atributo, tirando a graça, o Senhor Jesus, o maior atributo que o Senhor pode te dar que Ele te deu foi a sua identidade nele. Então, assim, não negue isso é muito importante. E você, Thiago? Eu vou Thiago, falar... você me desculpa, mas eu tenho as minhas inquietações e eu também queria saber um pouco de você. Vamos lá, antes até de falar da importância da sua família, eu separei uma foto aqui da minha, aproveitando que nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher, para falar sobre as mulheres da minha vida. Saudação honrosa sempre, especial à minha avó, que foi tudo para mim, me criou, foi meu pai, minha mãe, minha avó Maria. Eu gostaria de falar especialmente da mulher da minha vida, a Rebeca. Beca foi minha primeira e única namorada, que muito me apoiou. Eu cheguei até aqui graças a ela, uma grande apoiadora, uma grande amiga, confidente. Todas essas loucuras, esses sonhos, você de novo, ela chama de teimoso, você de novo inventando coisa. E a gente, mas sempre foi uma mulher sábia que edificou a nossa casa e sempre me apoiou bastante. E do fruto do nosso relacionamento, a gente completou 3 anos e pouquinho de casados, nasceu a Maria Clara, né? Não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, mas enfim, mas não precisa para dar um zoom. As duas estão aqui, né? Tanto a Maria quanto que fez 1 aninho agora, o Cris estava lá, quanto a Maria quanto a Rebeca. Então, gostaria muito de agradecer a vocês, viu, filha? Um dia você vai assistir esse podcast aqui, esse recorte, tá? O pai te ama muito, o pai ora muito a Deus para que ele possa guardar os seus passos. E também agradeço você, Rebeca, minha esposa, né, por tudo. E tudo isso aqui também é graças ao seu esforço, sua dedicação. E a família é a base de tudo. Então, tem a parte material? Tem. E eu estou vivendo hoje, pela misericórdia de Deus, um momento financeiro melhor, mais estável, estruturado da minha vida. Então tem reconhecimento social e financeiro sim, depois de 12 anos, 1000 celebrações, mas isso não é a busca, porque quem vem por dinheiro vai, quem vem por valor fica. Quando você constrói algo de valor, algo de fato que vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor, tudo é consequência, e porque se o dinheiro for a sua busca e for o seu propósito, foi o seu chamado, quando você o conquistar, o adquirir, vai vir um vazio muito grande depois, porque a missão da sua vida é ficar rico, é rica, ter dinheiro, ter isso, aquilo, outro. Quando você alcançar isso, e aí? Agora, se o seu propósito maior foi sempre ajudar as pessoas, a sua família, que é a primeira instituição, e fazer a vontade do Senhor, as coisas com certeza, elas sempre serão eternas, porque as coisas do Senhor são eternas. Então assim, a família é vital, eu vivo a minha família, não é nenhum tipo de marketing, nada disso, a gente vive, a gente tem os nossos problemas como todo casal tem, o relacionamento tem, os desafios da paternidade, o Cris é pai, é avô, mas acima de tudo isso existe um amor que é inefável, que é indescritível, só quem é pai, quem é avô, só quem ama de verdade sabe o que é isso, né? Então assim, a família na minha vida sempre foi muito importante, Cris, e também já deixei aqui a minha homenagem, o meu agradecimento às minhas meninas. E na sua vida, Cris, qual que é a importância que tem a sua família, sua esposa, seus filhos, suas netas, profissionalmente e pessoalmente, qual que é a importância que tem na sua vida? Eu também vou aproveitar para agradecer muito, louvo a Deus pela vida da Rê, uma mulher extraordinária, incrível, que sempre tem um sorriso para entregar para todo mundo. Sabe, ela tem dons maravilhosos, ela tem dons maravilhosos, ela tem a bondade no coração dela,
eu enxergo, eu digo que eu sou cristão, mas eu digo que a Rê entra, sabe, diante de toda a minha jornada, a Rê entra direto no céu. E acho que o Senhor vai pensar um pouquinho em relação a mim, porque uma vez eu até tive um sonho, ele falava assim com o Senhor Jesus falava assim: você é um filho que me dá muito trabalho, mas eu não vou desistir de você. Mas eu acho que a Rê entra direto. Eu também agradeço pelos filhos que ela me deu, o Pedro e a Ana, 2 filhos fantásticos, incríveis, maravilhosos. Já revelando, os 2 já são casados. Agradeço também pelas minhas netas, a Liz e a Isabela, são maravilhosas, meu Deus do céu. Liz, vovô te ama. Bela, você não ainda entende muita coisa, mas o vovô também te ama. Agradeço também pela vida do meu genro, Moacir, que entrou na nossa vida, e eu vejo o amor que ele tem tanto pela minha filha quanto pelas minhas netas, e também a Giovana, que ela tem até um pouco o jeito da minha esposa, bem doidinha, sabe? Então isso, eu sou muito certinho, muito assim, muito, né, retinho. E o jeito da Rê, até o jeito mesmo da própria Giovana, sabe, me encanta, eu acho isso lindo. E até também combina com o Pedro, porque o Pedro também é tem o mesmo jeito que eu. Mas enfim, a importância deles é muito grande. O Senhor, eu falo assim, que tem uma reflexão que diz assim, que Deus, Ele quer que a gente cuide de pessoas. O Senhor cuide de pessoas. Cuide daquilo que Deus mais ama, pessoas. Então, uma família é uma ferramenta, assim, transformadora na vida de um homem. É ela que vai fazer com que você venha romper e ultrapassar todos os sacrifícios, na verdade, venha fazer todos os sacrifícios diante dos obstáculos que muitas vezes você acha que são intransponíveis. Esta família, quando você olha para ela, independente se você está sentindo dor, se você está sofrendo diante de muitas coisas, eu digo assim: se você quer procurar força, primeiro olhe para o alto. Primeiro de tudo, acho que se ajoelhe, né, Tiago? Acho que a maior posição de um homem é o homem estar ajoelhado. Olhe para o alto, peça para o Senhor forças e depois olhe para a sua família. Eu tenho certeza que você vai encontrar força suficiente, porque eles dependem de você. Não é mais sobre você, não é sobre mais o que você está passando. Ah, mas eu não consigo. Não. É por eles. É por eles. Ou é pela sua mãe, eu não sei se às vezes você não tem família, mas é pela sua mãe, ou é pela sua irmã, ou é pelo seu pai. Então eu acho que isso é muito importante. A família, ela é a maior, eu digo que o casamento é a maior ferramenta de transformação que Deus usa para transformar um homem em uma mulher. Até porque muitas vezes a gente fala muito do amor romântico, mas o amor, ele é sacrifício. O amor é entrega, o amor ele é renúncia, até porque o próprio amor, o maior amor, aquele que é o amor, ele deu a própria vida por nós, o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo, que nós devemos todos os dias nos entregar por aquelas pessoas que nos amam. E o Cris falou sobre o amor, tem uma história muito especial. Nossa vida é muito corrida, né, Cris? Sim, sim. Muito corrida. Essas pessoas, as nossas mulheres, têm muita paciência, compreendem bastante, porque a gente trabalha muito. Minha esposa, meu Deus do céu. E tem algo que é o tempo de qualidade, que é aproveitar tudo, desfrutar cada instante, o momento que a gente está com a nossa família, com os nossos, né? Tanta gente que é importante na nossa vida. Eu vi uma reflexão uma vez, que gostaria de compartilhar com o pessoal, que era a história de um jovenzinho, de uma criança, que a professora lá da escola ali, da escola mesmo, pediu para que desenhasse a sua família. E aí ele desenhou ali a família, tal, o pai, a mãe, tudo mais, ele, bonitinho. E ele queria escrever. A família, ela chegou na professora, a professora, calma aí, Pedrinho, tal, eu tô corrigindo aqui os deveres, não consigo. Ele queria só perguntar à professora como escrevia a palavra família, ele não sabia escrever família, só o nome dele, só. E aí ele foi, tal, aí ele guardou o desenho, chegou no pai, o pai tava lendo o jornal na sala, ele foi correndo e falou pro papai, como escreve a palavra? Ele, calma aí, filho, nem permitiu que ele concluísse ali a pergunta. Vai perguntar pra sua mãe, ele tá na cozinha lá. E aí ele ia mostrar o desenho e tal. Chegou assim, mamãe, como se escreve a palavra? E a mamãe também, eu tô preparando aqui o almoço, filho. Pergunta lá pro seu pai, tá sem fazer nada na sala.
E aí, Pedrinho ficou triste, recolheu o desenho. E o tempo se passou. Pedro cresceu, casou, teve uma menininha. E parece que a história se repetiu, né? Olha pra você ver como que as coisas de Deus são, como que as coisas acontecem, né? Aí a filha dele também era uma menina. A professora propôs a mesma tarefa de desenhar a família. E aí ela também... Parece que as coisas se repetiram. Mas quando chegou na sala, ele estava lá, né, no celular. Papai, como se escreve a palavra família? A palavra amor. E aí ele parou e lembrou. Ele voltou lá atrás. Meu Deus. Ele pegou o papelzinho assim, escreveu assim, ó. T-E-M-P-O. T-M-P-O. O amor se escreve com o tempo. Meu Deus. É o tempo dedicado às pessoas que nós amamos de fato ali, né? Pode ser um instante pequeno. A gente tá lá ontem mesmo, a Maria demorou muito pra dormir, a gente foi dormir lá meia-noite, a gente brincando com ela subindo, aprendendo a andar agora. Eu vi também a sua neta, a Rê, filmou ela andando ali no... 7 para 8 meses, já tava começando. Um aparadorzinho ali e tal. Então, pode ser um instante que for... Não há desculpa em relação a realmente dar um abraço nas pessoas que nós amamos, valorizar os nossos amigos, nossas amizades, pessoas importantes, porque o amor se escreve com o tempo. Que amor é presença, essa presença mesmo, né? O amor sempre é o aqui ou agora. Nós celebramos o amor, não é só o amor romântico, é o amor também de entrega. Serviço. A nossa entrega. É o amor nosso, né? Nos doando, nos entregando. Então é isso que a gente... aprende bastante também, né? E Cris, e só para complementar, Thiago, essa profunda reflexão que você trouxe, que ela mexe muito, né? Meu Deus, é muito forte essa reflexão que você trouxe. E que ela fala realmente que como se transcreve o amor e o amor é tempo. Existe uma reflexão que diz assim, que o tempo antes de nos tirar, ele nos dá. Então, aproveite enquanto o tempo está te dando chance de amar. Porque há um tempo para todas as coisas. Lembre-se bem, o tempo antes de nos tirar, ele nos dá. Então preste atenção aonde você está gastando o seu tempo. E quando a gente tem vida, a gente pode perdoar, recomeçar, reconsiderar, aprender, corrigir, dar alguns passos para trás. A gente está aqui para aprender sempre. É um eterno aprendizado. E sobre os próximos passos, Cris, como você enxerga esse futuro próximo aí na sua vida, pessoal, profissional? Ou isso também não passa, você vive aí um dia de cada vez, né, o presente com muita intensidade? Como que você enxerga esse, talvez um novo meio da sua vida? Assim, o que acontece diante de uma busca que eu tenho pelo Senhor, como eu disse, eu sou muito imperfeito, sou muito falho, há uma luta assim muito grande para servir o Senhor. Todo mundo sabe que não é fácil ser cristão, né? Eu procuro, estou buscando o Senhor, e existe até um amigo meu chamado Antônio, mando até um abraço para ele, eu sentado com ele uma vez na sala dele, ele falou assim, mas você não tem planos? E aquilo ali me trouxe uma inquietação. E também o Wagner Merência, nosso grande amante. O que acontece? Eu tenho muito... Parece que é uma coisa assim dentro do meu coração, que eu amo levar a palavra de Deus. Eu não tenho ministério, não almejo ministério, mas antigamente eu até tinha medo quando as pessoas falavam para mim, olha, você é pastor, não, você, olha, e as pessoas vinham e falavam para mim. E eu tinha muito medo e eu falava, não. Mas chegou um tempo da minha vida que eu não sei, acho que o Senhor foi me cercando. E se você puder ver lá no meu Instagram, acho que o Thiago vai colocar aqui, e eu comecei a sentir a necessidade de levar a palavra de Deus. Eu sempre tive algo, eu sentia desde lá do princípio. Eu conversei com um cunhado meu chamado Leif, inclusive foi ele que, através da vida dele, me evangelizou, né, sem falar uma palavra. Mandou um abraço também para minha cunhada Adriana. E o que acontece? Eu lembro quando eu aceitei Jesus, algo no meu coração falava assim,
que eu tinha algo para falar para as pessoas. E lá na frente eu fui entender que não era só a cerimônia de casamento, realmente eu queria levar a palavra de Deus. E aí comecei a levar a palavra de Deus através de parábolas, tal como Jesus fazia, o Tiago conhece, e eu sempre pego uma história e no final eu faço uma reflexão, aí eu levo a palavra de Deus, né? Foi essa guia que o Senhor me deu para poder levar. Então assim, hoje de coração, eu aceito o chamado. Se o Senhor Jesus falar assim, filho, vai, hoje eu aceito o chamado. Então assim, eu não sei o que Deus prepara de mim, para mim, mas antigamente, talvez eu estivesse fazendo a minha vontade. Hoje eu falo, e nas minhas orações eu digo para o Senhor, eu falo, Senhor, eu não quero mais a minha vontade, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Amém. Então, está coração aberto, né? Hoje eu recebo de coração aberto tudo que o Senhor tem para minha vida, amém, a vontade dele, e eu não quero mais a minha, eu quero a vontade dele. Amém. Uma outra coisa também que o amor, ele é sinônimo, é a gratidão. A gratidão é a memória do coração. E, gente, é muito importante a gente ser grato a todo mundo que estende a mão para nós, que nos ajuda. A gente nunca pode esquecer, não podemos ser memória curta, nunca. O Cris citou tanta gente importante, eu sei só algumas. Eu gostaria muito de agradecer ao meu sogro e minha sogra, que é o segundo pai, a segunda mãe, que está com a Maria agora, para poder estar aqui entrevistando o Cristiano. Os meus cunhados, minha mãe Edna, minha irmã Tati, tanta gente que é importante, grandes amigos. Se eu começar a citar, vou esquecer de pessoas importantes, colegas de trabalho, parceiros de profissão. Eu só cheguei onde eu cheguei, Cris, graças a pessoas que o Senhor colocou na minha vida para me ajudar, para me instruir, professores que eu tive bons professores, sempre procurei andar com pessoas melhores do que eu sempre fui o piorzinho da turma ali, a gente sempre foi muito dedicado. Eu acho que é isso que transforma bastante, assim, né, a nossa vida, a nossa carreira. Eu tive a oportunidade, Cris, de celebrar no SBT, celebrar casamento de pessoas da TV, da mídia, influencers, grandes coisas, prêmios, coisas incríveis aconteceram na minha carreira. É um momento especial que a gente está vivendo, mas tudo isso não nos envaidece, a gente fica feliz, orgulhoso pela trajetória, mas a nossa felicidade ainda é o olhar do casal, dos clientes, a felicidade, a realização, a família que é constituída, depois os filhos que vêm, a aliança que é firmada. Então, essa é a nossa maior realização. Eu não sei quais serão os próximos passos. Acabei de completar 31 anos. Tem muita coisa para viver ainda. Meu Deus do céu. Acabei de completar 31 anos. Minha filha completou 1 ano agora. Tem muita coisa, mas também é o coração aberto de Senhor, eis-me aqui. O Senhor colocar no nosso coração é uma coisa que eu tenho muitos defeitos, mas talvez uma virtude é coragem. E a gente está disposto, aquilo que o Senhor permite, a gente está disposto a enfrentar tudo. A imersão, que é um projeto que a gente, né, Cris, iniciou. A primeira edição, que seria lá no apartamento de casa, se tornou já uma edição bem especial, lá na Oficina Coreb em Perdizes, para 35 celebrantes, e agora em janeiro já foi um evento lindo, gente, maior. O Thiago tinha, vou revelar aqui algo muito importante. Vê como Deus é tremendo, né? O Thiago tinha planos do tamanho da capacidade e força dos braços dele. E ele falou que o plano dele era fazer esse projeto lá na verdade, no espaço do prédio dele. Para 20 pessoas no máximo. Para 20 pessoas. E eu achei tão lindo, porque eu fui a testemunha disso, né, dessa obra que Deus fez. E Deus, na verdade, falou, filho, Deus criou uma turbulência, criou uma situação para falar para o Thiago, não é aí que eu te quero. É algo muito maior que eu tenho para você. Então, assim, aí Deus preparou, fez uma obra tão linda, e quando a gente chegou lá no dia da imersão, que eu olhei para aquilo e vi onde o Thiago estava, eu falei, mas esse Deus é tremendo, esse Deus é incrível. É só Deus só para fazer. Só Deus para fazer o que fez na vida do Thiago. E depois na segunda edição, simplesmente um espetáculo de lugar. Gente, não tem vitória sem luta, a pressão é grande, a gente pensar que não vai acontecer, que não vai dar certo, mas é acreditar que o Senhor nos surpreende. A segunda edição foi incrível. Mando um grande abraço a todos os palestrantes, todas as celebrantes e celebrantes do Brasil inteiro que apoiaram um projeto, que apoiam um projeto. A gente pretende fazer mais uma edição este ano. Vamos ver se Deus prepara, se a gente consegue fazer alguma coisa em julho, agosto, vamos ver, deste ano ainda. E sempre espalhando, porque a profissão, a técnica, ela é muito importante. Trazer referências do mercado, a gente precisa aprender a celebrar, a se comunicar, a se vender. Até pro bem dos casais, sim, né? Pra ter uma a gente tem que aprender o marketing, o branding e tudo, desenvolver o nosso trabalho. Isso é muito importante, sabe? Ter literatura, ter repertório. Então, tudo isso é muito importante. E
paralelamente, concomitantemente, essa parte do propósito, da identidade, de se encontrar, né, do chamado, de criar essas raízes, é tão importante quanto, porque caminha de mãos dadas. É a coluna. É a coluna, porque aí a carreira ela é longeva, aí a gente passou por uma pandemia que eu confesso que foi o momento talvez mais difícil da minha vida, a pandemia, porque eu trabalhando exclusivamente com eventos, não via saída, as portas se fecharam a partir de março, abril de 2020, e ali eu falei, Senhor, e agora? E eu fui, né, enfim, trabalhar de outras coisas, né, fazer alguns bicos aqui, outra acolá, para conseguir sustentar aí a nossa casa. Só que o propósito estava enraizado. Deus tinha separado isso para nós. Tipo, vai passar. Nada dura para sempre em relação, né? Só as coisas de Deus duram para sempre. As coisas do mal são passageiras, são momentâneas. E passou a pandemia. Aí veio 2021, 2022, principalmente, a gente trabalhou muito dobrado, triplicado 2022. E a pandemia passou. Só que um propósito estava muito forte, a gente não olhou para trás, dizendo assim, eu não quero mais isso não é para mim. Não. Cris, eu nunca tive plano B. O plano B é fazer o A dar certo. O nosso sempre foi plano A. Então, passando por dificuldades ou por facilidades, por momentos difíceis, por momentos fáceis. Às vezes o contrato não vem, às vezes o contrato vem. Mas tudo isso é quando você está marchando nessa jornada, entendendo que é uma jornada profissional e pessoal, você continua. Você não, esse aqui dá dinheiro, agora aqui dá dinheiro, então você fica de galho em galho. Então quando você se encontra e percebe que é isso, você foi vocacionado para isso, as coisas elas, transcorrem de uma forma melhor. Por isso que na imersão e com os casais, ou até com outras pessoas também que não são do ramo de casamentos que a gente conversa no dia a dia, é sempre se encontre. E trabalhe dessa forma que vai além da profissão, além do labor, só do trabalho ali, né? E outra coisa também, não tem perigo de trabalhar, trabalhe, acorde cedo, trabalhe mesmo, tudo, né? É honroso, Deus deixou o trabalho para nós, né? Pra gente realmente se dedicar. A gente não conhece nenhuma pessoa bem sucedida que não ame o trabalho, sabe? Que não ame o que faça, que não tenha brilho nos olhos, que não faça o melhor. Aí eu tenho uma cerimônia só, faça aquela cerimônia, a melhor cerimônia, não tem um segundo contrato. Vai surgir um segundo contrato, surgiu. No meu primeiro ano profissional de 2014, celebrei acho que 3, 4 cerimônias. E nos últimos anos, tudo passando de 100. Eu nunca imaginei celebrar todo fim de semana, todo sábado, todo domingo também, né? Eu lembro que você queria ter um casamento por sábado. Isso. Aí hoje tem mais de um casamento por sábado, domingo, sexta. A gente não tem mais feriado. A renúncia é grande, mas é um prazer tão grande. A gente sabe que a gente está construindo. E então chegou o momento agora de trabalhar o legado, Cris, que é tanto aos celebrantes, aos casais, entregar as coisas que o Senhor colocou na nossa vida, doar, entregar de fato e continuar construindo também, né, os capítulos mais importantes e lindos da nossa história. Isso, é importante. Isso, eu estava até escutando uma pregação e falava do rei Ezequias, quando, né, o profeta vai até ele e fala para ele que o Senhor iria recolher para que ele arrumasse a casa dele, né? E que a gente possa, né, que no dia que o Senhor sentir de nos recolher, né, a gente possa deixar a nossa casa edificada, né? E também alcançar, né, tantas outras pessoas que não fazem parte da nossa família, e como você fala, através também, Cris, do testemunho da sua vida. Qual a importância do testemunho, Cris? Eu falo para todo mundo, né? Eu sempre digo para todo mundo que o testemunho, ele chega antes de você abrir a boca, né? É a forma como você fala, é a sua conduta, é o seu dia a dia, a forma como você trata aquelas pessoas que nada podem te oferecer, a forma na parte financeira ou qualquer outra coisa. A forma como você trata um garçom, uma faxineira, pessoas que talvez você possa achar que são inferiores numa parte de posição ou qualquer outra coisa parecida. É no momento de conflito onde todo mundo está gritando e você simplesmente é a paz naquele ambiente. É quando você é a mão estendida, é aquela voz sábia que acaba fazendo com que aqueles que estão querendo se separar tenham vontade de se unir. E assim, o testemunho de vida, ele é muito forte. Ao longo da minha vida, eu passei por muitas coisas, né? Como eu te falei, como você bem sabe, né, Thiago? Eu nasci numa família, tive pais maravilhosos, tenho pais maravilhosos. Na verdade, tenho hoje só minha mãe. Minha mãe é uma mulher incrível, guerreira, sempre lutou pela família. Meu pai também, um pai maravilhoso, um pai tremendo. Mas meu pai sofreu com alcoolismo por bastante tempo, né? E graças a Deus o Senhor colocou assim em mim, mesmo sendo um filho novo, né? Talvez no momento onde eu deveria ser cuidado, eu acabei tendo que cuidar. E cuidei do meu pai, estive ali sempre presente. Isso
sabe? Não foi fácil, né? Hoje eu louvo a Deus por tudo isso, eu creio que isso fez parte da construção do meu caráter, de tudo que eu sou, né? Mas não foi fácil. Graças a Deus o Senhor deu também a visão de olhar o meu pai não só como um vilão, mas também como uma vítima do álcool, como muitos pais, né? Homens aí estão aí. E eu cuidei do meu pai, né? Procurando fazer a minha parte. Lembro quando eu era pequenininho, assim, sentado no... Às vezes eu chamava meu pai e falava, pai, quando você quiser beber, me chama pra gente conversar. Me chama pra gente conversar, não bebe, pai, não bebe. Quantas conversas eu tive com ele. E meu pai era um homem, assim, maravilhoso. Ele era um homem amável, era um homem muito, assim, verdadeiro. Era um homem que acordava ali cedo, 5, 4 horas da manhã para trazer o pão para nós. Nunca deixou faltar nada pra gente, sabe? Mas, infelizmente, ele acabou caindo nessa situação. E nos últimos, acho que 10 anos da vida dele, assim, ele foi liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. E tem um episódio que me deixa muito feliz, que lá no hospital, né, o pé do meu pai estava muito inchado, Thiago, muito inchado. E eu lembro que a enfermeira trouxe uma bacia com água, né? E eu lembro de eu lavando os pés do meu pai, fazendo como se fosse uma compressa, assim. Meu pai naquela situação. E nem lembrava da passagem do lava-pés, nada. Depois lá na frente que eu fui lembrar, mas aquele momento ali marcou muito. E o outro momento foi quando meu pai realmente estava nos 2 últimos dias de vida dele, né? A minha mãe, ela estava ali com a gente e ela foi pegar água. E algo no meu coração... nós viemos de uma família católica, né? Hoje eu sou evangélico, né? Sou da congregação cristã e amo todos os meus irmãos. Eu olho para todo mundo e não vejo ninguém como, é da denominação X. Amo meus irmãos católicos, amo meus irmãos evangélicos, sabe? De todas as denominações, para mim todos nós somos cristãos. E eu lembro que eu cheguei no meu pai, como eu já tinha conhecido, o Senhor já tinha se revelado para mim, eu cheguei para o meu pai nos últimos dias de vida dele e falei assim, pai, cheguei bem pertinho. Ele quase nem estava escutando. Eu falei, o senhor aceita? O senhor quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? E eu cheguei bem perto, ele demorou um pouquinho, ele falou assim, eu aceito. Glória a Deus. Depois de 2 dias, 3 dias, ele faleceu. Então, para mim, essa foi a minha maior alegria, né? Entre tantas alegrias que eu tive na minha vida, né? E depois também passei pelo processo, desde os 9 anos eu tinha uma alternância de humor muito grande, e um vazio no coração. Uma semana eu era muito feliz, outra semana eu era muito triste. E não entendi aquilo na minha vida. Me casei com a Rê, achei que aquilo iria passar. E mesmo casado, assim, eu também continuei com esse processo de muitas vezes ser o homem mais feliz do mundo e outras vezes uma tristeza me tomava. Eu sempre falo para todo mundo que se tivesse 3 maracanãs, eu acho que com baldes cheios de lágrimas, eu acho que não seriam suficientes para colocar tantas lágrimas, né, que eu despejei nessa vida. E, como eu falei lá no começo, chegou um momento que tudo transbordou de uma forma tão assim que realmente eu pensei em tirar minha vida. Pensei realmente em tirar minha vida, já tinha procurado até a forma como eu iria fazer, para não ter o risco de ficar vegetando, dar trabalho para Rê, aquela coisa toda. E chegou nesse momento derradeiro, eu fui para a igreja um dia antes do que já estava planejado para eu fazer, e eu conversei com o Senhor voltando da igreja, chorando muito. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Para mim já deu. Não aguento mais. Então, se até amanhã, ao meio-dia, o Senhor não me revelar o que eu tenho, eu realmente tiro a minha vida. E aí entrei ainda, chorei escondido ainda da Rê, tudo. E aí no outro dia eu acordei, tinha dado até o meio-dia, deixei a Rê no trabalho dela, fui pro meu trabalho, nem acendi a luz, eu tinha um escritório mais ou menos como aqui, eu nem acendi a luz, né? E falei, Senhor, tá de pé. Então, ali naquele momento, eu tive forças para fazer uma única coisa. Minha última oração. Eu falei, essa é a minha última oração, Senhor. E ali, eu dobrei meus joelhos. Eu acho que, se eu não me engano, já tinha passado muito tempo que eu estava chorando ali. Era umas 11 e pouco. E eu falei, hoje eu tiro a minha vida. E ali orei ao Senhor, rasguei meu coração. E era 11 e pouco da manhã. O Senhor se revelava em voz humana para mim. Rasgando, falando tudo que eu tinha, me revelando. E eu tinha transtorno bipolar e eu nem sabia. Tinha um transtorno bipolar, e o Senhor me revelou, e naquele mesmo momento, o Senhor usava um homem no trabalho da minha esposa, quando eu liguei para ela falando, eu falei, descobri o que eu tenho, Deus revelou o que eu tenho, mandei para ela uma foto, né, das características de uma pessoa bipolar, que era até a máscara do teatro, um lado feliz, outro triste, e aí ela do outro lado, ela toda também querendo falar algo para mim, o que você quer falar, Ela falou, acabou de sair um homem daqui. Esse homem falou que queria falar comigo, entregar um cartão para mim, e ele entregou esse cartão para ela, e ela falou, mas por que o senhor quer entregar o cartão para mim? Ele falou, olha, 1 ano atrás eu queria me matar, tirar minha vida. E ele falou
e o Senhor me salvou. E ele estava ali, eu na salinha de espera, e ele me incomodando, entrega esse cartão para ela, Falou, mas eu não tenho nada, eu não preciso. Ele falou, não é para você, é para alguém que vai precisar. Era um telefone de um médico que cuidou de mim, né, uma pessoa maravilhosa, e aí começou a minha jornada, o Senhor cuidou, e eu sempre falo, Deus dá sabedoria aos homens para cuidar de outros homens. Deus não anula os médicos e médicos não anulam Deus. Então, o doutor cuidou de mim, né? Não vou citar o nome dele, talvez nem sei se possa citar aqui, mas cuidou, ele é da Vila Mariana, cuidou de mim, usei medicamentos por um bom tempo. E aí, chegou um momento que eu fiz um propósito com Deus, porque era o momento que Deus começou a abrir as portas da cerimônia de casamento. E a minha dicção, por causa dos remédios, começou a ser atrapalhada. E eu, com medo de prejudicar algum casal, eu disse para o Senhor, quero fazer um propósito. E falei para minha esposa, ela falou, mas você vai voltar a ficar daquele jeito. Eu falei, não, se o Senhor começou a boa obra, ele vai terminar. E ali eu entreguei, peguei todos aqueles medicamentos e eu falei para ela, se eu voltar a ficar daquele jeito, eu volto a tomar os medicamentos por você. Peguei aqueles medicamentos, fui na beira do lixo e falei, Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida, a minha saúde espiritual, física e mental na palma das tuas mãos. E fazem mais de 15 anos que eu estou liberto por completo. Então Deus é maravilhoso. Olha que forma maravilhosa a gente encerra o nosso podcast. Um testemunho da sua vida, falando em libertação, propósito e oração. Cris, falando em oração, a gente vai encerrar com uma oração. Meu Deus. Convidar as pessoas que estão aí no conforto dos seus lares, ou onde você estiver assistindo, a fechar o seu olho, né, os seus olhos, inclinar a sua cabeça a gente poder fazer oração. Antes, fala qual que é a sua rede social pro pessoal te acompanhar. Cristiano Silva Celebrante. Segue lá, o Cristiano Silva é maravilhoso. Segue a página do Lar Altar Podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify, no TikTok, todas as plataformas. É pequenininho, mas vai crescer. E sabe, a gente consegue alcançar muita gente, né, através desse projeto. Quantas orações aqui o Cris testificou, né, que trouxe ele até aqui. Então a gente vai encerrar fazendo uma oração pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos casais, pelos filhos, por todos, tá? Nas palavras que o Senhor colocar no nosso coração. Quer orar, Cris? Não, você ora, por favor. Em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Glória a Jesus, bendito seja o teu santo nome. Poderoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso também, em nome do Senhor Jesus estamos reunidos no Teu nome para agradecer por essa oportunidade, pelo dom da vida, por estarmos nesse programa de podcast, falando da Sua verdade, anunciando, Senhor, que o Senhor foi Deus que se revelou a nós, transformou a nossa vida, deu sentido à nossa existência e tem preparado tudo o que a gente precisa, Senhor. Consagramos esse projeto nas Tuas mãos. Se o Senhor permitir outros episódios, permita que pessoas venham trazer as suas vivências, histórias, experiências, técnicas, para que nós possamos também aprender, Senhor, materialmente, espiritualmente, a como melhor te servir na face da terra. Entregamos, Senhor, a vida dessa pessoa que está do outro lado do YouTube ou do Spotify, no carro ou em casa assistindo. Abençoa o coração dela e dele, Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua dispensa. Se falta fé, acrescenta. Se o casamento não está legal, Senhor, que eles possam comungar na mesma fé e aliança. Entregamos também, Senhor, os planos, os sonhos, tudo, Senhor, transforma, edifica, traz um presente novo, Senhor, aleluia, que o amor possa transbordar e superabundar no coração das pessoas que estão ouvindo e assistindo esse podcast. Abençoa os seus trabalhos, traz, Senhor, aleluia, conhecimento, sabedoria, tudo aquilo, Senhor, que os nossos colegas precisam, tudo que os casais, Senhor, precisam nas suas jornadas. Tem muitos noivos e noivas nos assistindo, que eles possam, Senhor, entender dos seus papéis, que eles possam, Senhor, construir essa jornada rumo ao altar, Senhor, com sabedoria, com amizade, com cumplicidade, com comunhão, com respeito. Se falta algo, Senhor, que o Senhor possa prover, Senhor. Prepare do sul, do leste, abra o coração a favor dos noivos e das noivas, abençoe os seus trabalhos, abençoe as suas vidas financeiras, que eles possam honrar os seus compromissos, para que o grande dia chegue, que o Senhor possa ser glorificado, que eles possam selar a aliança, o início da família. Abençoe cada casal, cada noiva, cada noivo, cada um, Senhor, familiar, amigo do Cris. Abençoe a vida do Cristiano, Senhor, que aceitou esse convite do episódio 001, que está aqui, Senhor, que falou das suas vivências, abriu o coração, falou do seu trabalho. Abençoe, Senhor, sua esposa, os seus filhos, seu genro, nora, as suas netas, Senhor, aleluia, que o sonho, Senhor, ainda não alcançado possa se realizar. Capacita o seu filho, Senhor, retribui em bênção na sua vida, que ele possa espalhar a boa mensagem de Cristo. Use da sua boca para alcançar e transformar vidas também. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
É isso aí, pessoal. Esse é o primeiro episódio do Lar Altar Podcast. Muito feliz com a sua audiência, com a sua companhia. Agradecer toda a casa também pela recepção. Nosso técnico maravilhoso aqui, todos os staffs aqui dessa casa maravilhosa. Esperamos te ver num próximo episódio. Vai ser anunciado quem será a convidada e o convidado. Tem muita gente boa no mercado de casamento. E muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua presença aqui, viu, Cris? Muito obrigado, eu agradeço, né, por essa oportunidade. E eu gostaria de deixar uma mensagem bem rapidamente aqui. Se te falta algo, por favor, eu falo para você, está em Jesus. Não esqueça, busque Jesus. Eu te peço. Ele é o sentido da tua vida, Ele é a sua força, Ele é a tua esperança. Não desista, Ele não desistir de você. Busque Ele e não permita que nenhuma religião, nem placa de igreja venha te dividir dos seus irmãos. Todos nós somos cristãos, sabe? Pense muito nisso, reflita sobre isso, mas dê uma chance para Jesus. Amém. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.